Olá, meu nome é Luana Costa, sou mestra em artes e hoje nós vamos falar de 3 movimentos da arte contemporânea que são muito importantes para a gente entender ela ainda mais, que é a pop art, a optical art e o minimalismo. Vamos começar falando da pop art. Bem, a pop art foi um movimento muito importante para a arte contemporânea, justamente porque ela se localiza ali num contexto que é completamente diferente, é um contexto pós-guerra, cujos Estados Unidos, por exemplo, ele estava querendo movimentar a sua industrialização, ele estava incentivando, inclusive, o consumo por parte da população, e a gente vai ter aí, de fato, mesmo um boom no consumo da população norte-americana, que vai se estender posteriormente. Tem alguns dados curiosos para a gente entender mais isso. Por exemplo, as mulheres que antes estavam na guerra voltam para os seus lares e vai ter ali uma publicidade muito grande para aparelhos eletrodomésticos, por exemplo, e também de desejo de reinserção da mulher no espaço da casa. Então, esse consumo vai ser muito exacerbado. Além disso, vai ser também muito incentivado pelos norte-americanos. E aí nós vamos ter um consumismo exacerbado que, obviamente, isso vai se refletir na arte. Então, pela primeira vez, o que se faz é utilizar esses materiais de consumo, por exemplo, e colocar esses materiais dentro da arte, não é? Quem faz isso foi Andy Warhol. Ele é um artista que ele vai fazer essa apropriação, e aí a gente retoma a ideia de que é mesmo a composição da materialidade da arte contemporânea que vai constituir, de fato, a sua singularidade. Então, o que ele faz? Ele pega objetos que estão dentro da sociedade de consumo e insere dentro das suas composições estéticas. Ele vai, inclusive, chamar o estúdio dele de A Fábrica, não é? Que era um espaço em que ele manejava a sua obra como se estivesse mesmo dentro de uma fábrica. Então, a gente vai ter, pela primeira vez, dentro da história da arte, uma experimentação com uma materialidade que está conectada com as esferas do consumo diário e cotidiano. Outro movimento também que é importante, que também diz respeito a essa década de 60, que foi muito efervescente para a arte contemporânea, é a op art, ou optical art, que teve como intuito fazer uma experimentação da percepção e do olhar dentro da composição estética. Então, a utilização de formas geométricas diferentes, ou mesmo de uma geometrização do olhar e também de uma experiência com elementos estéticos que nunca tinham sido utilizados da maneira como se viu aí. Então, vai ter, claro, um desejo de uma outra relação com a questão estética da obra de arte. E coisas como, por exemplo, a tridimensionalidade aparecem dentro da composição estética. E mais do que isso, uma característica também importante é a população, quer dizer, as pessoas que estão vendo a fruição estética da obra, ela está completamente conectada com aquele que vê. Então, ela depende daquele que vê. Essa experiência do olhar, ou seja, a obra, ela só se faz nessa experiência do olhar, ela precisa do espectador. E aí, uma outra manifestação artística que nós vamos ter também é o minimalismo. O minimalismo, ele vai ser também contrário ao expressionismo abstrato, que vai ter ali em Jackson Pollock, o seu maior representante, e também vai explorar a questão das formas geométricas. Mas ele não vai explorar isso de uma forma exacerbada, pelo contrário, ele vai ser muito mais objetivo. Ele não vai propor, por exemplo, que se encontre na obra um sentido, não. O objeto é aquilo que se propõe fazer, tem uma simplicidade e uma geometrização da questão estética e o uso também de outros materiais, né? Como também o aço, temos a utilização também do ferro, às vezes até da madeira, das luzes, enfim. E Donald Judd, por exemplo, é um grande artista que ele vai ser um dos expoentes principais do minimalismo. Então, são muitas manifestações artísticas, muitas manifestações estéticas dentro dessa efervescência cultural e política e social da década de 60 que vai compor aí todo esse caldeirão artístico do século XX, da segunda metade do século XX.